A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Que bom ter você aqui nessa noite, para nós cultuarmos o nome do nosso Deus, adorarmos o nome do nosso Deus. Bom é estar na casa do Senhor, louvando e adorando o nome do nosso Deus. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia, em Josué, capítulo 24. Nós vamos ler Josué capítulo 24, o versículo 14 e o versículo 15. Josué, capítulo 24, o versículo 14 e o versículo 15. O último capítulo do livro de Josué. Amém? Todos encontraram? Josué 24, versículo 14 e o versículo 15. Nós vamos ser breve, não vamos estender muito e depois ainda nós vamos, no final nós estaremos ainda orando, levantando um clamor pelas famílias representadas aqui nessa noite. Então nós vamos meditar na palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram nossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos repetir esse finalzinho junto? Vamos lá? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, bem forte. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queria que você tomasse posse dessa palavra profética. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus, diante de Ti, nós colocamos as nossas vidas. Ó Pai, muito obrigado por esse período de louvor maravilhoso, em que, ó Deus, podemos adorar o Teu santo nome, bendizer o nome do Senhor, porque o Senhor é digno de ser adorado, é digno de ser louvado. Meu Deus, eu quero colocar diante de Ti cada família, meu Deus, representada aqui nessa noite, cada esposo, cada esposa, meu Deus, cada mãe, cada filho, cada filha. Meu Deus, eu apresento diante de Ti as famílias da Quinta Igreja nessa noite, que o Senhor esteja operando, meu Deus, em cada família, completando, meu Deus, a Tua obra, a obra de salvação nas nossas famílias. Mas, ó Deus, nós tomamos posse dessa palavra profética que acabamos de ler, que nós e as nossas casas serviremos ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Fala conosco, Senhor, nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, nós encontramos nesse texto de Josué, capítulo 24, Josué aqui ele está trazendo algumas recordações ao povo daquilo que Deus tinha feito no meio deles. Josué, já no finalzinho da sua vida, se você ler o capítulo 23 e o capítulo 24, Josué no finalzinho da sua vida, ele reúne o povo, e agora Josué, ele traz ao povo algumas recordações, algumas lembranças daquilo que Deus tinha feito no meio do povo de Israel. E nós vemos que Josué, aqui no capítulo 4, ele estava chamando ao povo a renovação da aliança com Deus. Ele estava exortando o povo a servir e adorar somente ao Deus eterno, ao Deus Todo-Poderoso.
O versículo 14 que nós lemos, nos diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Então ele exorta ao povo a servir a Deus, a adorar somente a Deus, a viver uma vida de obediência a Deus. Já no finalzinho da sua vida, você, nesse mesmo texto, lá no finalzinho você vê que Josué morre, mas Josué deixa essas palavras para o povo, para que o povo fosse fiéis, para que o povo fosse fiel a Deus e continuasse a servir a Deus. Então, irmãos, nós vemos que no versículo 15, Josué ele tomando uma decisão muito importante. Josué ele vira para o povo e diz para o povo da seguinte forma: escolhei hoje a quem servais, se é aos deuses a quem vossos pais serviram, ou aos deuses da terra em qual habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa semana Deus colocou algo para trazer nessa noite aos nossos corações sobre a questão de fazer a diferença, baseado nesse texto de Josué capítulo 24, fazer a diferença. Ou seja, Josué, irmãos, ele estava dizendo que ele e sua família seria diferente das demais famílias. Josué estava dizendo o seguinte: olha, vocês escolhem, se vocês querem servir os deuses que vossos pais serviram, ou se vocês vão servir ao Deus Todo-Poderoso. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué aqui, irmãos, ele decidiu ser diferente das outras famílias. E o Senhor colocou isso no meu coração essa semana, sobre fazer a diferença. Josué, ele fez a diferença no meio do povo de Israel. Ele decidiu servir ao Senhor, juntamente com a sua família. E meditando nesse texto, sobre fazer a diferença, eu pergunto para você nessa noite: você tem feito a diferença? Nós temos feito a diferença? Você, esposo, esposa, mãe, pai, filho, filha, você tem feito a diferença? Como família, aqui se tratando de família, Josué chamou a responsabilidade para a família dele. Nós como família, nós como pais cristãos, como esposos cristãos, esposas cristãs, filhos e filhas cristãos, será que nós temos feito a diferença? Imagino eu que Josué, sentado na mesa com a sua família, com a sua esposa e com seus filhos, e ele ali diz para a sua família: olha, nós vamos ser diferente das outras famílias. Nós seremos diferentes das outras famílias. E eu pensando, irmãos, sobre fazer a diferença, nossa família tem feito a diferença? A sua família tem feito a diferença? Imagino Josué, ele no meio daquele povo de Israel, e se Israel tivesse ou estava voltado para outros deuses, agora Josué e sua família, a única família fazendo a diferença entre servir a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno. E eu estive pensando, nossa família tem feito a diferença? Como os nossos vizinhos nos veem?
Como o seu vizinho te vê? Como o meu vizinho me vê? Como os moradores da minha rua me vê? Já parou para pensar nisso? Como as outras famílias nos veem? Será que nos veem diferente ou nos veem iguais às demais? Como nos veem as outras famílias, os nossos vizinhos? Hoje nós vivemos no mundo, irmãos, num mundo de imitações. Hoje as pessoas imitam umas às outras, em todos os detalhes. Nós podemos ver as pessoas imitando umas às outras. Hoje a gente vê homens que imitam outros homens, mulheres que imitam outras mulheres, moças e moços que imitam outros moços e moças, jovens que imitam outros jovens. Um exemplo. Às vezes o vizinho vai lá e faz uma tatuagem. Aí o outro vizinho olha e vê aquilo e fala assim: o vizinho fez uma tatuagem bacana, legal. Vou fazer uma também. Às vezes um jovem vê o outro com a orelha furada, usando brinco, e olha e fala assim: ó, o filho do vizinho aqui furou a orelha, está usando brinco. Ó, eu vou furar a minha também. Às vezes a mulher vê a outra com o cabelo cortado, foi lá, fez um corte, ó, que bacana, a vizinha fez um corte legal, vou fazer um corte também igual o dela. Nós vivemos no mundo onde as pessoas imitam as outras. Nós vivemos no mundo, irmãos, em que um mundo que nada, tudo pode, nada tem a ver. Nós vivemos no mundo hoje que não tem nada a ver. O mundo hoje é o que não tem nada a ver. Não tem nada a ver fazer isso, não tem nada a ver fazer aquilo, não tem nada a ver determinado tipo de programa, não tem nada a ver usar determinada roupa, não tem nada a ver fazer isso, não tem nada a fazer aquilo, tudo pode, tudo é bonito. Nós vivemos hoje num mundo que não tem nada a ver, um mundo em que tudo pode. Nós estamos inseridos nesse mundo. Nós vivemos neste mundo. E sem falar da influência da mídia. Sem falar da influência da mídia. O cantor tal, a cantora tal, o jogador tal, fez isso, ficou bonito, fez aquilo, fez isto. E as pessoas vão imitando as outras. Mas a questão é, como família cristã, nós temos sido influenciados ou temos sido influenciadores? E digo que a família cristã, irmãos, a família cristã hoje, ela é um desafio muito grande hoje para a família cristã. Esse é o maior desafio da família cristã deste século. O mundo que nós vivemos hoje é o maior desafio da família cristã. Devido a esse mundo que oferece tudo que tudo pode, e que de certa forma, irmãos, algumas coisas acabam entrando dentro das famílias cristãs, e que tem destruído muitas famílias cristãs. O que não tem nada a ver, o que tudo pode. Tem levado a muitos números de divórcios.
tem levado muitos filhos a não mais frequentar a igreja com os pais. E muitas coisas têm acontecido neste século, irmãos, sobre a família cristã. Mas, qual a posição que nós temos tomado? Qual a posição que você tem tomado? Que nós temos tomado em referente ao desafio que nós estamos vivendo neste século? Eis a questão. A decisão de Josué, ele disse de uma forma muito firme: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é esta a posição que nós devemos tomar hoje, como família cristã. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Independente o que o meu vizinho faz ou não faz, eu não posso ser influenciado por ele. Independente do que as pessoas fazem ou deixam de fazer, eu não posso ser influenciado pelas pessoas. Mas a nossa posição, irmãos, deve ser a mesma de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso quer dizer para nós, maridos, que nós temos que ser diferente daqueles maridos que trabalham conosco lá na nossa empresa. Isso quer dizer, mulheres, que vocês têm que ser diferente daquelas mulheres que trabalham com vocês lá na sua empresa. Isso quer dizer, moça e moço, que você tem que fazer a diferença e ser diferente daquele moço e daquela moça que estuda com você lá naquela escola, ou que trabalha com você lá naquele trabalho. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a nossa posição que devemos ter como família. Vejo que isso acontece em todos os lugares. Quantas vezes você está lá no seu trabalho e você escuta o seu colega falando algo da esposa dele? Acontece ou não acontece? Quantas vezes você está lá no seu trabalho, mulher, e você escuta outras mulheres falando algo de seus esposos? E é necessário termos essa diferença, para que as pessoas possam olhar para você, para que as pessoas possam olhar para mim, e olhar e dizer: olha, o Juninho é diferente. Eu nunca vi o Juninho falando da esposa dele aqui no trabalho. Interessante, o Juninho é diferente. Eu nunca vi o Deni falando da esposa dele aqui no trabalho, a não ser bem. Deni é diferente. Deni é um homem diferente. Olha, eu nunca vi o Carlos aqui da escola fazer o que a gente faz. Ele é diferente. É essa a diferença que Josué falou para a família dele. Nós vamos servir ao Senhor. Independente se as pessoas querem ou não servir ao Senhor, nós iremos servir. Nós seremos obedientes a Deus. Nós faremos a diferença no meio dessa nação. Não seremos influenciados. Nós, irmãos, somos chamados para fazer a diferença. A nossa família, a sua família, nós famílias somos chamados para fazer a diferença. As pessoas têm que olhar para você
as pessoas têm que olhar para nós, têm que olhar para mim, têm que olhar para você e ver a diferença na sua família. Olhar e dizer assim: olha, essa família é uma família diferente. Eu acho interessante essa família. Olha, eu moro aqui do lado do Ninja, mais a Thaís, mas eu nunca vi esse casal brigar. Eu nunca vi esse casal dar um grito aqui, nunca vi. É isso que as famílias vizinhas têm que ver em nós. É diferente, fazer a diferença. Josué, irmãos, ele assumiu essa responsabilidade e precisamos assumir também essa responsabilidade diante do cenário que nós estamos vivendo hoje. Nós somos chamados para fazer a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença, você esposa, você filho, você filha, foi chamado para fazer a diferença. Fazer a diferença, irmãos, implica em ter um padrão de vida diferente das outras pessoas. Tem um ditado muito antigo, que a gente ouvia muito dizer, que a fulana é igual Maria vai com as outras. Fazer a diferença não é ser Maria vai com as outras. Fazer a diferença é independente se as pessoas querem ou não, eu tenho que mostrar que eu decidi servir ao Senhor. Fazer a diferença é deixar que as pessoas vejam Cristo em nós. É deixar que as pessoas vejam no nosso relacionamento familiar a diferença. É quando uma família olhar para você e ver que você e seu esposo, e você e sua esposa e seu filho, sai de casa todo domingo de manhã e vai para a igreja. E as famílias vizinhas olham e falam assim: olha, mas aquela família é diferente, aquele casal é diferente. Todo domingo ele vai para a igreja, a mulher, o homem, o menino, ou os meninos. Isso é fazer a diferença. Josué estava mostrando para o povo que ele serviria a Deus, que ele serviria ao Deus eterno e que ele seria uma testemunha no meio daquele povo, no meio daquela nação. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Precisamos, irmãos, a cada dia nas nossas vidas tomar essa posição. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. As pessoas não querem, o mundo não querem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu coloco a minha casa, eu assumo essa responsabilidade, eu assumo esse compromisso diante de Deus, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, que eu quero ser e vou ser um marido diferente dos outros maridos, que eu vou ser um pai diferente dos outros pais, que eu vou ser uma esposa diferente das outras esposas, uma mulher diferente das outras mulheres, que eu vou ser um filho ou uma filha diferente dos outros filhos. E as pessoas vão ver através do meu testemunho, através do seu testemunho, e que através do seu testemunho, através do nosso testemunho, essas pessoas vão ser alcançadas. As pessoas possam se espelhar e ver em você e falar assim: olha, eu vou fazer igual o Denis, mas a Ana. Eu vou fazer igual o Igor, mas a Aline. Eu vejo que é um casal abençoado, vive na paz, vive tranquilo, busca a Deus, serve a Deus. Olha, tem algo diferente naquele casal. Eu vou buscar isso para mim. As pessoas têm que ver isso em nós. Essa diferença no mundo em que nós estamos vivendo. As pessoas precisam ver isso nas famílias. As famílias cristãs. As pessoas precisam ver essa diferença. E Josué, ele diz: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos?
Nós em nossa casa serviremos ao Senhor. Nós seremos famílias. Seremos não, em nome de Jesus nós somos famílias que servem de referência para famílias. Seja uma família de referência. Josué se tornou uma família de referência no meio do povo de Israel. Seja uma família de referência. Seja um homem de referência. Seja uma mulher de referência. Seja um filho ou uma filha de referência. É tão bom quando a gente é uma referência. É tão bom ser referência. Seja uma referência aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você convive, aonde você se relaciona com pessoas. Pastor Moacir já testemunhou lá no prédio dele que ele tem feito, orado, tem buscado a Deus e tem vivido de forma para que as famílias lá onde ele mora sejam alcançadas. Não é isso, pastor Moacir? É isso. É isso que nós devemos ser. É isso que nós devemos, irmão, ser uma referência a uma pessoa bater lá na sua porta. Chegar lá no apartamento do Juninho, bater na porta dele. Ô Juninho, ô Arminda, vem aqui no meu apartamento, faz uma oração para nós. Ser uma referência. É o meu vizinho chegar lá na minha porta e bater. Ô Ageu, ô Creuza, vem cá fazer uma oração para mim. Meu filho está doente, meu filho está passando mal. Isso é ser referência. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se nós, irmãos, colocar nesse propósito de servir ao Senhor, de nós sermos referência, nós iremos, irmãos, abençoar as famílias que estão sem referência. Muitas famílias ao nosso redor estão sem referência, muitos casais, muitos homens, muitas mulheres. Seja uma referência lá no seu trabalho, uma mulher chegar perto de você e falar: ô Thaís, me aconselhe aqui, eu estou passando por isso, me aconselha, ora por mim. Ô irmão Tiãozinho, rapaz, eu estou passando por isso, me ajuda aqui, me aconselha. As pessoas possam olhar e ver em nós referência. Josué, com a sua família, tornou uma referência no meio de Israel. Vocês escolhem a quem vocês querem servir, porém eu e minha casa nós vamos servir ao Senhor. Eu e minha casa vamos fazer a diferença. Eu e minha casa vamos viver servindo a Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, te fortaleça, te dê a graça do céu, para que você possa viver a cada dia sendo uma testemunha do Senhor. Sendo uma testemunha do Senhor, neste contexto que nós estamos, de família que nós estamos passando. Deus te ajude e te fortaleça.